Aê! Estamos ao vivo para todo o Brasil, todo o planeta cinema, este planeta maravilhoso, onde a gente fala sobre cinema, sobre arte, a gente pode discutir sobre os filmes, discutir sobre o mercado. Todo mundo já conhece como é que é o molde deste programa maravilhoso, sempre trazendo personalidades que eu admiro. Então eu falo aqui, não adianta a assessoria ficar me mandando nome, entrevista não sei quem, não. Eu que tenho que ir atrás, que nem eu fazia lá no Joia, eu que ia atrás dos filmes. O distribuidor não ficava me ligando, porque vai, exibe meu filme. Não, a gente ia lá para trazer coisas de qualidade, então a gente vai atrás. Estou trazendo aqui um cara muito inteligente, um cara que, poxa, é referência aí na parte de mercado de cinema, crítico de cinema. Eu acho que ele conhece tanto, eu acho que ele conhece todas as 80 entrevistas que a gente já exibiu aqui, já conhece todo mundo ali. Tenho quase certeza que ele 90% de todos os entrevistados, o Pedro com certeza já conhece. E ó, Pedro, não se preocupe que vai ser uma jornada muito bacana e divertida. Vamos navegar aqui pelo mundo do cinema em 50 minutos. O pessoal que está ao vivo aí com a gente. Olha quem está aí com a gente, ó, Guilherme Tristão. Ele sempre que está com essa foto lá de Machu Picchu. O Tristão está com essa foto de Machu Picchu, querido amigo Guilherme Tristão. Eu falei para ele que ele é uma entidade do Cinearte UF. Ele falou, já me aposentei, Camacho. Mas eu falei, ó, Tristão, você é a entidade do Cinearte UF, aquele cinema maravilhoso. Você e Paulo Mata tinha que ter duas estátuas. Uma com a careca do Paulo Mata e uma com você, assim, com aquele seu olhar ranzinza, Tristão. Você é o ranzinza mais amado do cinema brasileiro. Aquele olhar assim, ó. Aquelas sinopses maravilhosas de filmes que você faz. Saudade dos nossos papos lá no Reserva Cultural Niterói, meu querido amigo. Muita saudade salve de você. Para ele também, salve, Tristão. Grande Tristão. Olha quem está aí com a gente também, o Alisson Oliveira, grande crítico de cinema lá do CineWeb. Meu querido amigo, ele que é um dos maiores críticos deste Brasil, conhece todos os cinemas do Brasil, conhece todas as novelas também, principalmente as novelas do Dias Gomes, lá, todas as novelas, o Alisson sabe tudo. Depois vocês entrem lá no Facebook do Alisson. Ó, o Alisson tá falando, o Pedro tá sem barba, acho que nunca tinha visto. Aí, ó, viu? Ó? Há um tempinho já. Agora com a pandemia que a gente não se encontra mais, né, Alisson? Pessoalmente no festival. Show de bola, pessoal. Bem-vindos aí, mandem suas perguntas e vamos começar. Vou apresentar aqui o Pedro com um textinho que eu fiz. Que eu fiz não, né? Eu sempre roubo dos sites, eu faço isso mesmo, eu pego, roubo dos sites e faço um compilado. Pedrão, se tiver alguma coisa errada, desatualizada, depois você me dá uma chicotada, hein? Você faz as suas considerações. Vamos lá, então. Nosso convidado de hoje é jornalista, professor, pesquisador especializado em cinema, com experiência com comunicação e foco na linguagem cinematográfica, história do cinema e mercado cinematográfico, produção, distribuição e exibição. Durante muito tempo, este carioca, estou chutando que você é carioca, Pedro, então, este carioca cinéfilo editou o portal Filme B, uma grande referência do mercado cinematográfico nacional. Até hoje, um monte de gente entra lá no Filme B para ver estreias da semana, é o botãozinho mais clicado lá do Filme B, eu tenho certeza absoluta, principalmente os estagiários novos destes grandes portais, para ver o que vai estrear na semana, vai lá no Filme B, uma grande referência para os cinéfilos. Boa noite, Pedro Butcher, tudo bem, Pedro? Boa noite, Rafael. Muito obrigado pelo convite, cara. É sempre um prazer poder falar sobre, enfim, as coisas que eu amo. Então, obrigado. Tamo junto. Aqui eu só recebo cinéfilos, pessoas que amam cinema. Aqui é a casa do cinéfilo, casa do cinema. Ontem Luiz Joaquim deu uma aula aqui de cinema. Falamos tanto sobre vários filmes tão legais. O Luiz é uma figuraça. O Pedro Azevedo também esteve aqui. Depois, pessoal, vocês podem ir lá no nosso YouTube do Guia do Cinéfilo e também da TV Caeté para ver essas entrevistas que foram muito legais, muito legais. Também as outras todas foram excelentes. Tem Marcelo Miranda, lá da Abracine, tem Ivonete, tem tanta gente bacana que passou por aqui ao longo dessas 80 jornadas. Mas vamos falar aqui com o Pedro. Pedro, essa pergunta primeira, assim, é a pergunta default, a pergunta padrão do programa, que é como é que foi o seu início nesse universo do audiovisual, né? Quando é que você bateu no peito e falou assim, eu vou escrever, vou pesquisar, vou ver filme, vou viver disso. E outra questão, sua família sempre te apoiou nas tuas escolhas? Olha, desde criança, eu era um pouco aquela criança que ficava em casa, né, quando, sei lá, meus pais iam ao cinema, e eu ficava com ódio em casa, que eu queria ir, né? Eu gostava muito, enfim, não só de cinema, não, cinema, teatro, enfim, arte de uma forma geral.
mas cinema já um pouco especialmente, assim. Então, e eu me lembro que quando eles voltavam assim para casa, para aplacar um pouco a minha frustração de não ter ido, que eram filmes para adulto, claro, evidentemente, eles me contavam os filmes assim. Então, isso é uma lembrança que eu tenho. Mas, assim, o episódio, assim, que eu acho que meio que muda tudo, aquele momento, assim, que eu acho que todo mundo que se apaixona por cinema em algum momento tem, que é quando dá um clique, né? Alguma coisa na sua, no seu interior, na sua emoção ali, que você percebe que foi quando, bem novinho, sei lá, 14, 15 anos, e, sei lá, meu pai estava de folga, alguma coisa assim, era um dia de semana, e ele falou, olha, eu vou ao cinema, você quer ir? Quero. E era até um cinema ali em Copacabana, no Ricamar, e era ensaio de orquestra. Eu tinha uns 14 ou 15 anos. Assim, para um garoto que tinha basicamente, né, eu sou dos anos 70 ali, então eu sou bem geração Star Wars, Guerra nas Estrelas no meu tempo, né? Então, eu amava. Então, para mim, o cinema era muito aquilo, as coisas que eu via na televisão e uma outra coisa diferente. Mas o ensaio de orquestra foi meio que um choque, assim, tipo, o cinema pode ser isso aí, né? Quer dizer, pode ser uma coisa que não é uma historinha propriamente, é um negócio muito louco, porque, e ao mesmo tempo é uma, enfim, aquilo ali é uma metáfora tão clara para tanta coisa. Quer dizer, pode ser uma metáfora, né? Então pode, sei lá, uma igreja, as pessoas lá dentro e de repente vir uma bola de demolição e derrubar aquele espaço. E a música espetacular, né, do colaborador lá do Fellini, Nino Rota, né, espetáculo, enfim, ali eu saí dali totalmente bolado, assim, saí, que é isso? E aí, enfim, eu dei muito a sorte, talvez, do Estação Botafogo estar começando mais ou menos ao mesmo tempo, né? Estação Botafogo, que era um cinema poeira, né? O Cooper Botafogo, que estava praticamente fechando ali na época, não era ainda do lado do metrô, o metrô ainda estava em obras, mas estava para inaugurar até. E ali foi talvez o último grande cineclube 35 milímetros. Depois, durante um tempo, teve uma sala 16. Eu, eu fiz aula de teatro, eu fiz um monte de coisa assim, mas assim, né, quando eu fiz, por causa das minhas aulas de teatro, a primeira faculdade que eu fiz foi de Belas Artes, foi de cenografia, mas fiquei só um ano, assim, não tinha o menor talento para arte. Fui fazer comunicação, então a minha formação é como jornalista, mas enfim, educação foi toda ali na estação. Eu fiz 2 ou 3 cursos lá, 3 cursos, um com o André Parente, outro com o Davi França Mendes e um curso mais de história do cinema com o Pedro, que era professor da PUC, gente, agora me deu um branco o nome dele, mas foi, enfim, a minha formação cinematográfica, não só nesses cursos, mas, assim, frequentar o Estação Botafogo, as maratonas, eu era sócio de carteirinha mesmo, tinha carteirinha do Estação, que nem dava direito a muita coisa, não, mas enfim, e ali, enfim, passei a acompanhar também os festivais de cinema, um episódio muito importante foi, tipo, antes, né, dos festivais na Mostra Banco Nacional do Cinema, foi o Fest Rio, que era um festival, foi uma tentativa de fazer um festival classe A no Brasil, pelo Nessro Levite, Festival Internacional do Rio de Janeiro, antes do Festival do Rio, e aí, por incrível que, assim, era muito incrível aquele negócio, e eu era muito novo, ia lá para São Conrado, no Hotel Nacional, que é onde rolavam as sessões principais da competição, a sessão, sei lá, histórica
cinema falado do Caetano Veloso, com Regina Casé na plateia, um monte de gente, toda a turma do Caetano, e o Arthur Omar que se levanta e começa a fazer um manifesto, atacar o Caetano, chamar ele de cineasta picareta, enfim, um acontecimento assim, daquela coisa, o que está acontecendo aqui? E o Fast Rio também foi muito importante. O Fast Rio é um caos, mas o Fast Rio é uma história que ainda precisa ser contada, né? Tantas histórias precisam ser contadas. No Fast Rio, Jonathan Demme, Spike Lee e Almodóvar vieram para o Fast Rio, né? Quando não eram ainda conhecidos. Então, o Fast Rio é uma história que ainda precisa ser muito recuperada. Com certeza. A sua família sempre te apoiou nas tuas escolhas, Pedro? Assim, quando você falou assim, pô, quero trabalhar com isso, sempre teve o apoio da tua família, das pessoas próximas, dos teus amigos? Olha, eu acho que foi, eu não tive nesse ponto, a minha família não foi. Até porque eu escolhi fazer jornalismo, não era, né, eu não estava fazendo cinema, que talvez fosse uma coisa. Meu avô, jornalista, meu tio, jornalista, é, e o meu tio também, eu tinha um tio ator, que foi quem me incentivou muito a fazer teatro também. Então, foi, né, por isso que eu fui lá. Mas o teatro foi mais uma coisa assim de adolescência que me ajudou muito. Os cachorros, não sei se está dando para ouvir. Tem problema não, tem Vou problema let não. the dogs out aqui na rua. Os cachorros aqui da rua são especialmente hostis, eles se odeiam, não tem nenhum. Aqui também, aqui tá no bairro do Grajaú, tem muito cachorro. Eu falo pra todo mundo aqui, é cachorro pra tudo é lado. Mas é Aqui na, bacana. aqui na Glória também. Mas aí, então, foi um pouco isso, assim. Então, foi o ensaio de orquestra, foi meio que esse é o que eu acho que é o choque estético, assim, né? Porque não é nem o que estava acontecendo ali no ensaio de orquestra, mas é aquela coisa que te dá é uma coisa que atravessa a espinha, né? Que te dá que a experiência cinematográfica te traz, que para mim é muito vinculado à experiência da sala de cinema, né? É claro que eu tenho o maior prazer vendo filmes, posso ter o mesmo prazer vendo filmes em casa, vendo filmes no computador, no streaming. Mas a minha experiência de lembrança, de experimentar esse choque estético, eu só tenho na sala de cinema, né? De poder entender que, sei lá, a gente está tão acostumado com a narrativa clássica, né? Poder entender que, de repente, você está lá no cinema e aquele plano não termina, né? Não tem corte. Aí você fica, cacete, por que eu estou fazendo aqui? E aí, de repente, você entende, não, peraí, se está aí, é porque está aí, então, não, peraí, então meu olho está mais livre, né? Meu olho pode passear pela tela. Então esse cara aí não, né, não está querendo me dizer e me guiar. É muito difícil. Isso você precisa de uma experiência de imersão, né? Para poder experimentar um pouco isso, né? E essa experiência de imersão, assim, de isolamento, e também tem essa coisa muito louca da experiência cinematográfica, que é uma experiência individual e coletiva, né? De, a gente sabe que determinadas sessões têm uma energia toda própria que só circula ali, naquele momento, né? Eu testemunhei algumas, assim, incríveis. É isso aí, é isso aí. Eu lembro até hoje, assim, quando eu fui apresentado para o mundo do cinema, eu fui ver Robin Hood, o Kevin Costner. Já até contei essa história aqui, lá no glorioso Carioca, na Praça Sans Penha. Eu sou tijucano. Então, assim, pô, foi uma experiência bacana pra caramba. E eu sempre pensava que cinema tinham 2 andares, né? Porque o Américo Carioca, um deles, se eu não me engano, não sei se os dois ou um deles, com certeza tinha 2 andares. Foi exatamente no que eu vi. E, cara, pô, foi um negócio assim do caramba. Eu falei assim, Jesus, eu não sei se eu vou trabalhar com isso algum dia, eu vou estar próximo, mas eu quero estar sempre vendo filmes, né? Então, eu lembro muito bem disso também, é uma experiência muito bacana. Eu sempre faço a pergunta da família, porque assim, sempre que eu falei assim, vou trabalhar com cinema, minha família, eu virei o rejeitado da família, a ovelha negra, assim, virei assim, excluído do mapa. Eu estava fazendo a PUC, eu lembro até hoje, fazia PUC, informática, todo mundo sabe que dá dinheiro mesmo, entendeu? Ganha muito dinheiro mesmo. E hoje em dia, Entendeu? Então ganha dinheiro mesmo, a PUC é do caramba mesmo, é muito boa. E aí o que acontece? Pô, larguei isso tudo para inventar um monte de coisa, tá? Para virar programador de cinema, então foi uma loucura danada.
Então, sempre pergunto aqui para meus convidados como é que foi esse apoio da família no início aí, né, das profissões, porque esse caminho aí perto do audiovisual, próximo das artes de alguma forma, porque é sempre bacana trocar experiências. Mas, Pedrão, é o seguinte, olha só, deixa eu só dar uma boa noite aqui para Clarissa Kushner, querida Clá, um beijo para você, a rainha, é a maior defensora dos curtas-metragens no Brasil, Clarissa Kushner. Eu também amo curtas-metragens, a gente tem uma questãozinha assim aqui sobre curtas-metragens para o Pedro. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto. Claro, beijo para você, obrigado pela presença. Ô Pedro, seguinte, você é uma grande referência quando a gente pensa em estudos sobre mercado de cinema, né? Isso é óbvio para todo mundo sabe. Todas as suas entrevistas, tudo que você já falou, todos os seus relatórios, tudo que você faz é um pouco voltado para isso e é muito, muito, muito bacana a gente refletir sobre o que vem de dados, reflexões, pensamentos e tudo mais. Os exibidores eles estão buscando algumas formas diferentes, né, para tentar combater o avanço dos streamings, né? Mas você acha que não... assim, uma pergunta que eu te faço em relação a isso. Você não acha que falta um pouco de criatividade desse mercado exibidor brasileiro para tentar combater esse avanço dos streamings? E outra coisa, o mercado exibidor é muito engessado? Ele não poderia ser um pouco mais criativo? O que você acha? Rafael, assim, a sua pergunta faz absolutamente todo sentido. Ela só muda um pouco no contexto de uma pandemia, né? Então, assim, vamos pensar num contexto pré-pandemia, né? Que eu acho que é o ideal, porque a pandemia chega um pouco para instaurar uma nova, enfim, uma nova não, mas vai provocar uma necessidade de repensar tudo, né? Tudo mesmo. Mas certamente nos meus estudos, Rafael, eu sempre, assim, minha paixão sempre foi o cinema, os filmes, né? Só que eu percebia que, principalmente aqui no Brasil, e assim, esse fato se fala que eu fico muito lisonjeado até de eu ser uma referência, mas eu sou uma referência talvez num campo muito pouco explorado, né? Muito pouca gente da área de cinema se dedica a isso, né? E então, na verdade, é um campo. Eu tenho a sorte de trabalhar num campo em que tem muito terreno virgem a ser, né, plantado e estudado e tudo isso. A gente teve um grande pensador, o Paulo Emílio Salles Gomes, que tentou, né, durante muito tempo fazer essa relação. E isso é um dos assuntos assim das minhas pesquisas, né? Por que a indústria cinematográfica é tão conservadora, né? E todos os setores, né, do ponto de vista industrial. É uma questão um pouco mais complexa que isso. Não é só ser conservador, digamos assim, né? Mas tem tanta coisa assim. E Rafael, eu tenho absoluta certeza que os exibidores poderiam ser muito mais criativos, né? Mas, Pode falar, diga. pode falar. Desde o surgimento da televisão, digamos assim, e é uma coisa que eu falei em umas entrevistas recentes, e é um pouco o tema das leituras que eu tô tendo agora, que é claro que a experiência da sala cinematográfica nunca vai desaparecer e nunca vai morrer, mas ela é cada vez mais uma experiência de elite, né? Cada vez mais ela foi a experiência mais popular, né? Foi a arte enfim, a mídia mais popular, mas só enquanto ela foi tipo exclusiva, ela era o monopólio do acesso à imagem em movimento, né? Isso começa a mudar com a televisão, mas muda mais radicalmente, né, primeiro com o DVD, né? Porque qual era a especificidade do negócio da imagem em movimento até o VHS? Antes do DVD, o VHS. Era que a pessoa não tomava posse não é um livro, não é um disco, né? Você não toma posse do produto, você não compra o produto. Um exibidor, um dono de uma sala de cinema, aluga uma cópia de um filme, passa, e você, sem conhecer aquele produto, né, sem ter o direito de devolver aquele produto se não gostar, você vai lá, paga um ingresso e tem acesso a esse filme. Então,
é uma cadeia econômica muito específica, né? Muito diferente de tudo, que ela precisou se estruturar a partir de digamos assim, regida por princípios que são só dela, né? Durante muito tempo. A partir do momento que chegou o VHS e o público pôde tomar posse do filme, né? E passou para as locadoras, por exemplo, os grandes estúdios também se deram conta de que, quer dizer, cada vez mais a receita da indústria deixou de vir dos exibidores, passou a vir de outros lugares. Então, já existe, e também há um momento em que já não é mais aquele estúdio, aquele sistema de estúdio famoso e verticalizado em que os donos, os produtores e distribuidores eram donos das salas mais rentáveis de cinema. Então, era um negócio totalmente verticalizado. Então, a sala de cinema era muito importante para eles, né? Principalmente as salas dos circuitos deles. Foi assim que Hollywood se sustentou. Foi capaz de produzir tanta coisa, não só com esse sistema verticalizado de tendência monopolista, mas também por causa dos mercados internacionais. Então, sim, os exibidores são conservadores, mas tem um certo motivo para isso, né? É uma relação sempre muito conflituosa e hostil, né? Principalmente a partir do momento em que a sala de cinema deixou de ser o foco dos produtores, né? Principalmente das grandes produções que investem muito em marketing, e mais ainda agora na era do streaming, né? Então, cada vez mais eu digo que produzir esse movimento da pessoa sair de casa, pegar um transporte, pagar um ingresso para ver um filme, é produzir um pequeno milagre, né? Porque esse movimento está sendo desestimulado há muito tempo, em vários sentidos, né? Porque também não existe, e aí a culpa é do exibidor, mas também de todo não existe, digamos assim, um pensamento que é o que a gente tem se chamado hoje de uma ecologia das mídias, né? Das mídias poderem conviver entre si. É um ambiente totalmente predatório então, quando a gente vê medidas como, por exemplo, a Netflix lançar os filmes no mercado francês às quartas-feiras, que é o dia do lançamento dos cinemas, e lançar o filme da Jane Campion exclusivamente, né, o filme que seria o blockbuster da sala independente, a gente está sabendo que a Netflix não está para brincadeira. Digo assim, ela não está numa missão de paz, né? O que está é se redefinindo o conceito do que a grande indústria, o grande negócio, o que o capital acha que é o filme que merece ser visto no cinema, né? E o que a indústria está falando hoje é que só merecem ser vistos no cinema os filmes de super-herói, né? É uma doideira danada que está acontecendo realmente, mas eu ainda sou pensando já. Eu fiz essa pergunta pensando nesse cenário já assim, pandêmico ainda, né? A gente não está num pós-pandêmico, estamos pandêmicos ainda. Mas eu acredito que, assim, obviamente, muitas salas que têm um potencial de serem criativas não são, né? Já não eram antes. E agora precisarão ser, senão vão morrer. Vão morrer ou vão exibir um filme por semana, como você falou. Um filme de super-herói, um filme de uma grande franquia, etc. e tal. E eu acho que existe ainda possibilidades. Por exemplo, eu vejo um trabalho muito interessante do Petra Belas Artes, em São Paulo, tentando fazer algo criativo ali. O cinema, só ver pegar a pessoa, levar ela para o cinema para ela ver um filme só, já não vai bastar. Já não bastava antes. Você tem que transformar aquilo ali num grande espetáculo para a pessoa. É o filme, é um debate, é alguma coisa, algum incremento, alguma possibilidade a mais para fazer a coisa acontecer. Lá no Joia, não porque eu era o programador, não, mas a gente já pensava mais ou menos nisso, porque era a nossa maneira de combater o mercado. Como você falou, o mercado é um atrás do outro ali. Quando o Joia começou a incomodar, Pedro, várias salas de cinema eu sei que se mexeram para falar, ó, não bota lá, entendeu? Não bota o filme lá. Eu tenho certeza absoluta disso. É que, obviamente, algumas coisas ficam em off, a gente nunca vai saber. Mas eu não sou assim, eu pedi alguns filmes e aí vinha, sabe, eu não sou, entendeu? Eu não sou criança, obviamente já tinha alguma coisa ali. O que, por um lado, era positivo, porque o Joia estava tentando mexer aquele mercado ali que estava um pouco, né, parado. E obviamente, roubando um pouco das atenções. Mesmo estando em um lugar, lá em Copacabana,
que a única concorrência ali próxima era o Rox, que já passava já os seus blockbusters, filmes bem diferentes do que passava lá no Joia. Então, esse mercado é muito competitivo e precisa ser, é a minha opinião, né? Precisa ser cada vez mais criativo, né? Eu, como não sou uma pessoa que fiz cinema, que fiz jornalismo, sou da área das exatas, o meu pensamento é outro. A gente tentou chegar realmente com uma coisa diferente, um modelo diferente, né, dentro de um mercado. Eu acho que modelos assim, eles podem, talvez, dar uma vida assim mais folgada para alguns cinemas, mesmo estando em estados pandêmicos. Daqui a pouco, talvez as coisas melhorem, talvez não, a gente não sabe quando vai melhorar, mas eu acho que a criatividade ela tem que estar embutida para fazer a pessoa poder ir ao cinema, querer ir ao cinema, né? Porque o streaming com a pandemia foi realmente um Hadouken, né? Lembrando do Street Fighter, foi realmente aquele golpe especial que matou muitas salas de cinema. A gente estava falando em off, Copacabana não tem mais cinema, né? Não tem mais cinema de arte, nem cinema de blockbuster e tudo mais, né? Então eu acho que é muita falta de criatividade realmente, né? E às vezes a questão não é nem dinheiro, né, Pedro? Todo mundo, o empresário pensa muito no bolso, né? Ah, não, mas para isso eu tenho que gastar dinheiro. Não, são pequenas ações, às vezes, que você faz, você consegue mobilizar o público que já está querendo ir ao cinema, né? Já está se sentindo seguro em entrar numa sala de cinema. Porque eu acho que já está começando a existir esse público. Os cinemas não estão conseguindo encontrar este público, mas esse público já está começando a surgir. Essa é a minha visão, assim, pelo menos nesse tipo. Eu não sei, eu concordo com você em várias coisas e eu não tenho dúvida que, por exemplo, que as salas de cinema já estavam, né? Elas estão associadas ao grande evento, não importa se é um blockbuster ou se é um festival de cinema, né? Então, no campo desse que a gente está falando, que é do cinema mais autoral e independente, pensando que hoje em dia as coisas estão polarizadas, né? Esses cinemas vão exibir mostras e festivais, vão virar uma coisa de cineclube, uma programação diversificada, não vai ser mais aquela coisa, né, da programação não é mais por dia, por semana, mas por sessão. A gente já estava assim. A gente teve a experiência do Ademar, de criar o Artplex, a gente teve a experiência de exibir ópera, de exibir esporte, de fazer jogo, né, de ocupar a sala. Quer dizer, qual é esse negócio que você tem um espaço que precisa ficar aberto 364 dias por ano? Porque eu acho que, por exemplo, os cinemas, né, em geral, só fechavam no dia 31 para 1º. Né? Tem Natal, tem feriado, tem tudo. Então, precisa ter... Rafael, precisa ser muito criativo para fazer isso funcionar hoje em dia, né? Ou então mudar muito. Então, de fato... Basicamente, o que a gente vê hoje, que eu acho que está acontecendo, é que as salas que vão sobreviver vão as que vão se reinventar e vão estar muito associadas ao modelo de festival, mostra, debate, filme, evento, tapete vermelho, o que quer que seja que você use, né? E não só game, você pode, digo assim, fazer coisas... coisas que deram certo, por exemplo, Cachaça Cinema Clube, que tinha uma festa depois, sabe? Ou... a sessão Contracampo, tanta coisa que eu vi lotada ali no Odeon. As maratonas de madrugada, né? Aquelas maratonas no Estação, que o meu primeiro contato foi no Estação, é parte da minha formação. Eu vi Apocalipse Sinal no Estação Botafogo, o Tristão deve lembrar de muitas maratonas, aí deve ter programado muitas com o Marcelo. Eu vi maratona no Odeon depois também, que foi uma forma, né, de movimentar ali o Odeon. De algumas incríveis, algumas programações incríveis, tipo Austin Powers, depois com Roberto Carlos e Diamante Cor-de-Rosa. Mas o Marcelo teve aqui, só fazer esse parênteses, o Marcelo França Mendes esteve aqui também no programa, e ele falou sobre assim, várias programações assim, que ele gostou muito bacana também, pessoal, depois vocês pesquisem aqui no nosso canal a entrevista com o Marcelo França Mendes. Mas continua, Pedro, desculpa te cortar. Não, era isso, acho que só a criatividade vai salvar, e eu acho que vai ser muito. Eu acho que é um pouco isso. A tendência é que as salas que não forem receber exclusivamente os blockbusters vão virar praticamente festivais o ano inteiro, né? Ter uma programação dessa variedade.
Vamos ver aí o que vai acontecer. Tomara que o pessoal consiga aí sobreviver primeiro, né? E que faça aí programações bem bacanas, trazendo filmes diferentes, sei lá, tentando se reinventar ou inventar mais ainda para algumas E salas. precisa Mas ter pode... ações formativas, né? Formação de plateia, curso, Exatamente. debate, tudo isso. Eu acho que muitos cinemas no Brasil, eu viajei muito o Brasil, depois que eu virei programador, eu falei assim, eu vou viajar o Brasil todo para poder ver o que está acontecendo. Tem muita sala que não sabe nem qual é seu próprio público. Desculpa, mas é verdade, assim, é a minha sensação. Porque eu gosto de sentar no cinema, Pedro, assim, no hall do cinema, e ficar olhando assim, acabou a sessão, sabe? O pessoal que fica ali frequentando. Caramba, assim, é tão lógico às vezes algumas coisas que eu vejo que alguns cinemas não fazem. Eu falo assim, meu Deus do céu, não conhece o próprio público, né? Pega esse filme, encaixa aqui, não sei o que, isso não vai dar certo. Mas é complicado pra caramba. Mas eu dou pitaco na programação dos outros mesmo, porque eu sou faladeiro e eu não tenho problema, não. Olha só, a Clarissa tá aqui, ó, falando que em São Paulo reabriu o Cine Biju, né? É até em homenagem à Patrícia Pilar, né? A sala via reportagem passando na televisão. E tem curtas na programação. Ô, Pedro, esse negócio. Diga, quer falar? Abriu o cinema do Parque, se não me engano, também em Recife, né? Um outro cinema além do São Luís, um Sim, cinema. sim, sim. E o novo programador do São Luís é o Luiz Joaquim, querido Luiz Joaquim. Luiz Joaquim. Ontem, ele falou que deve começar lá. Lá tá fechado, né? Mas deve reabrir no final de fevereiro se as coisas melhorarem, né? Vamos torcer aí para as coisas melhorarem e o São Luís voltar. Ô, Pedro, seguinte, no Brasil existiu a tal da lei do curta, que entrou em vigor, não entrou em vigor, é uma confusão danada. O mercado exibidor finge que ela não existe, sabe? É tipo, olha ali, não fala comigo não, meu Deus do céu, me esconde, tá vindo curta, socorro. E assim, eu queria saber a tua opinião sobre isso. Você acha assim, você como cinéfilo, você ia gostar de ver um curta-metragem brasileiro antes de um longa-metragem estrangeiro nos cinemas? Eu certamente sim, mas não sou eu, né? O problema não sou eu. O problema é o público de uma forma geral que pagou o ingresso e não pagou para ver aquele curta. Então, mas eu acho que a questão não é muito essa, né? Sempre se fala muito nisso e o argumento do exibidor é muito esse. Mas a questão é que foi uma lei que foi muito sabotada mesmo, né? Sabotada, tipo, né? Foram curtas muito ruins produzidos especialmente para isso, assim. É, e, assim, eu acho que hoje em dia, especialmente, sim, né? Ficou tão evidente que cinema não é longa-metragem narrativo de ficção, né? Que isso também era uma estratégia, digamos, sempre foi uma estratégia ali hollywoodiana de manter um certo tipo de filme no centro do negócio. Hoje em dia, os curtas e filmes das mais diversas... Quer dizer, os filmes têm que ter o tempo que eles têm que ter, né? Então, isso é um pouco o tema até da minha pesquisa de doutorado, né? Tipo, antes da estruturação de Hollywood, os filmes eram medidos por rolo, filme de um rolo, dois, três, quatro, as programações elas se ajustavam na, na se ajustavam às necessidades e ao que tinha disponível em filmes de várias durações, né? O longa-metragem narrativo de ficção é basicamente também é estruturado como uma barreira de entrada. Assim, a partir do momento que ele vira o centro do negócio, pouca gente consegue fazer, pouca gente consegue entrar no jogo, né, do mercado. Então, evidentemente que e até nessas, né, os médias-metragens ficam completamente... Até porque essa divisão em si é uma divisão totalmente arbitrária, né, uma convenção da própria indústria. Então, eu particularmente acho que a lei do culto é uma lei muito defasada, assim, mais do que nunca, né? Assim, já teve sua importância, ela foi sabotada, ela teve alguma eficácia. Quando eu estava, por exemplo, lá nesses anos de formação, e principalmente foram anos em que o cinema brasileiro, né, foi um ano de ataque muito forte ao cinema brasileiro, tinham sessões de curtas, os curtas do Sul, por exemplo, né, juntavam vários curtas numa sessão só, pagavam ingresso para ver, e eram tipo Ilha das Flores, O Dia que o Dorival Encarou a Guarda, eram filmes incríveis, né? Na Argentina teve um processo parecido também, os curtas tiveram um papel fundamental. Quando o longa-metragem praticamente foi a zero na produção de narrativa de ficção aqui no Brasil,
os curtas seguraram a onda de uma forma brilhante, né? Foi nesse período mais ou menos que o Jorge Furtado ganhou o Urso de Ouro lá com Ilha das Flores. Essa questão da divisão da valoração dos filmes pela metragem, né? Que é muito que é muito essa cara. Hoje em dia, então, está totalmente não faz o menor sentido se a gente for pensar a quantidade de curta que circula, como circula, e todas as experiências que tentaram incorporar né, os curtas em salas de cinema, elas são potencialmente bem-sucedidas, porque essa história de que o público só quer pagar para ver longa não é verdade, não é verdade mesmo. Assim, Concordo plenamente. Eu sempre defendo muito curta aqui, porque, além de gostar, de ver vários curtas espetaculares, lá no Joia a gente inventou, assim, tentou reinventar a roda de passar curtas-metragens com longas-metragens em determinado período. E a gente. Aí tem aquela questão da. Eu sou da economia, então a gente tem um pensamento, né? O meu pensamento não era keynesiano, não era Ricardo nem nada assim, mas era um pensamento de complemento, né? Complemento. O curta ele tinha que conversar com o longa de alguma forma. O curta brasileiro tinha que conversar com o longa estrangeiro de alguma forma. E, obviamente, isso requer um trabalho de curadoria ali, né? Você precisa assistir a muita coisa para poder enxergar esta questão e tentar fazer. E a gente sabe que tem muito. A maioria dos programadores de cinema do Brasil, sem criticar a classe, que eu fiz parte, sem criticar, mas é a minha opinião, é a galera do Excel do sapatênis, né? É a galera do Excel do sapatênis. O cara vai todo arrumadinho com o sapatênis e mexe no Excel o dia inteiro. As programações basicamente já são colocadas desde o início do ano, e já sabe onde vai colocar o quê, E assim, é complicado para alguns cinemas ter esse trabalho um pouco mais forte de tentar fazer esses complementos e o negócio não dá. Tem uma entrevista que eu fiz aqui com o João Daniel Tikomirov, meu amigo João Daniel, grande produtor de cinema aí, um dos maiores ganhadores do Leão de Cannes, o prêmio do marketing aqui no mundo. O cara é fera, tem um monte de prêmio, o cara é demais. Lá da Mixer, né? E o João Daniel, a gente estava falando sobre os curtas, essa questão da sabotagem, né? Essa palavra aí é perfeita, né? E é impressionante, assim, é óbvio que eu já vi vários relatos de pessoas falando que eram produzidos curtas ruins. Não, eu sou testemunho, eu frequentava, Rafael. Eu me lembro, por exemplo, de entrar no cinema e passar um curta que era uma poesia da irmã do Severiano Ribeiro, com imagens de ondas do mar quebrando durante 15 minutos. Olha isso. Então, assim, as pessoas forçavam para que essa lei ficasse lá de fora, né? Tipo, forçava, aí o público não gosta. Pô, não tem qualidade no produto, pô. Documentário sobre barro, mas assim, a coisa mais tosca possível. E era de propósito mesmo, era assim, já que tem que fazer curta, a gente mesmo faz e vamos colocar. E foi uma coisa que foi gerando uma hostilidade da plateia, né? A pessoa entrava lá e entrava mais tarde, esperava o curta acabar para entrar. E foi isso, eu sou testemunha, eu vi muito isso. Não, doideira danada. Vamos ver aí o que acontece aí, se alguns cinemas reinventam. Quem sabe os curtas-metragens podem ser um caminho para a criatividade que a gente tanto fala aqui. Vamos ver o que acontece. Isso eu acho que já são. Eu acho que hoje em dia eu acho que tem mais curtas interessantes, e eu estou falando de uma produção variadíssima, assim, tantos curtas que frequentam festivais, como às vezes coisas que aparecem na internet que você não acredita, né? Você fala, a nossa tradição, coisas que a gente tem falado, assim, a tradição de paródia de comédia brasileira, hoje em dia está na internet, né? Tem gênios, alguns gênios ali da paródia fazendo vídeos para o TikTok e para o YouTube, algumas coisas sensacionais. É verdade, é verdade. A Clarissa está falando, os curtas estão melhores que os longas. Tem muito curta bem melhor aí que vários longas. É verdade. Eu sempre digo assim, o curta, isso eu falo até porque eu tenho falado, né, que a gente está vivendo um momento muito parecido com o que eu estudei lá, que foi o que tornou a longa-metragem narrativa de ficção o centro do negócio, né? Hoje em dia, você tem um esforço gigante para tornar a série o centro do negócio. E já é praticamente, né? As séries são
Então, a primeira coisa, assim, as séries existem desde do tempo do cinema silencioso também, porque parece que é uma coisa que foi inventada agora. E segundo, que é o seguinte, tem todo um discurso que vem junto que diz que as séries são melhores porque elas permitem uma complexidade maior. Gente, assim, para mim está muito claro que um curta-metragem pode ser mais denso do que uma série. Quer dizer, o tamanho não é documento mesmo em cinema. Mesmo, não é Concordo, mesmo, né? Não é concordo. mesmo. Tem longas-metragens que são frouxos, tem séries maravilhosas também, evidentemente. Mas, e a série também existe uma outra lógica, assim, né? Então, enfim, a série vai ter sempre um pouco aquela história. Não dá para você sustentar tantas temporadas com uma qualidade. Então, tem muita gente que foca em minissérie, que aí é mais fácil de você ter uma coisa assim mais controlada. E se você tem séries que são muito longas e que o público exige, né, e que tem essa demanda, você vai ter aquela coisa, mas a obra-prima é o 8º episódio da temporada 5. Então, só quem tem muita energia para chegar lá, o tempo. A gente vive hoje essa economia da atenção, né? Está todo mundo disputando o nosso tempo. Então, por um lado, coisas cada vez mais curtinhas no TikTok, YouTube, não sei o quê. E, por outro lado, essa, esse prolongamento de você chegar ficar na frente de uma televisão em binge watching e não parar de ver uma série até terminar essa temporada. 12 episódios numa madrugada só, que é muito doido, né? É tudo muito paradoxal. E Não, você não muito. tem paciência para ver, enfim, sei lá, um plano longo do Tsai Ming Liang. Vai ser um pouco feito até para isso, né? Para tipo, É verdade. O Tsai, eu tenho o Joia teve a honra de exibir o Cães Errantes lá no Joia. E assim, foi o único cinema no Rio de Janeiro que passou o Cães Errantes, estava lotada, todas as sessões entupidas. A cabine de imprensa tinha gente pedindo Jesus Cristo ao Senhor, meu Deus. E no final, e é engraçado que as pessoas falavam assim, poxa, tá passando aqui. Eu falei, vocês têm sorte que a gente exibiu, porque nenhum cinema quis exibir o filme. Então vem aqui e assiste, estava lotado, ó. E todo mundo olhando para aquela parede, é uma coisa linda. Que sai é fera demais. Que sai o pessoal filosofando depois, uma coisa linda, maravilhosa. Grande Tsai. Seguinte, Pedro, lá no Joia eu percebia muita coisa, que eu tinha muita proximidade com o público, né? Eu era um programador que ficava de frente com o público, conversava, não só o pessoal da terceira idade que adora uma prosa, né? Adora uma conversa, mas também todo mundo, né? A galera toda que aparecia por lá. E aí, o que eu percebi, assim, ao longo do meu tempo lá? Que muita gente tinha muito preconceito ou preconceito contra o cinema brasileiro. Quando a gente exibia alguma coisa brasileira, que de alguma forma era um pouco mais independente, né, por conta do Joia e tal, que a gente exibia ali, a galera ficava assim, é brasileiro, eu não quero ver, brasileiro eu não quero ver. Você sentiu isso também? Você, nas suas pesquisas, assim, quando você ia aos cinemas? Rafael, mais uma vez eu estou me sentindo muito velho, muito velho. Eu não só percebi isso nas minhas pesquisas. Salve, Kida, que bom te ver por aqui. Rafael, eu sou dessa geração que viveu o período da retomada, digamos assim, né? Então, mas eu estava começando a minha vida profissional na época da retomada. A minha vida cinéfila, adolescente, foi no período pré-retomada, foi decadência da Embrafilme, né? Foi pré o Collor ter... E é o seguinte, isso é uma coisa que ainda precisa ser estudada mais profundamente. Eu sei que tem uma dissertação de mestrado sobre isso, tá? Mas o fim da Embrafilme foi acompanhado por um discurso. Eu cresci, a minha adolescência foi lendo textos, eu não vou esquecer disso nunca, na Folha de São Paulo, dizendo que o cinema brasileiro era um lixo, era uma merda, era a pior coisa feita no mundo e que a Embrafilme tinha que acabar, porque aquilo sustentava. Era um discurso muito parecido com esse da Lei Rouanet, de hoje em dia, muito focado no cinema. E, Rafael, eu vou te dizer, não é que eu pensava assim, mas isso era a única coisa que eu lia. Eu não via filme brasileiro, né? Era a única coisa que eu lia. Aí eu fui no Estação Botafogo e vi tinha uma mostra na Pereira dos Santos. O primeiro filme que eu vi foi Vidas Secas. Eu falei, gente, eu vou voltar aqui amanhã, porque eu acho que tem alguma coisa estranha aí, porque esse filme não é assim um lixo, propriamente. Aí foi o Amuleto de Ogum. Aí foi o terceiro, o quarto, eu falei, cacete, alguém tá me enganando aqui, né?
o cinema brasileiro tem uma história. Eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. E aí é isso. O Nelson Pereira foi sempre, depois, muito contra a Ancine. Ele foi totalmente contra a Ancine, né? Ele tinha muita questão em relação ao Estado por causa da experiência muito viva para ele da censura ao Rio 40 Graus. Então, o Nelson era contradição em pessoa. Ele era comunista, formação comunista, e era totalmente contra a participação do Estado no cinema. Totalmente. Né? Eu entrevistei Nelson algumas vezes, isso era muito evidente. Mas eu acho que tem muito a ver com essa... Ele falava sempre, né? É, e aí, é isso, que aconteceu muito, né, ali nesse período. Ele teve essa experiência da censura, né, que foi muito direta ao Rio 40 Graus. Não, pois é, Ikeda, acho que algumas dessas histórias estão nesse livro do cinema brasileiro hoje, foi escrito, é um livro que precisava ser atualizado, né? Ele foi escrito há muito tempo. Mas, Rafael, eu sou testemunha e assim, foi uma campanha mesmo, olha, campanha de críticos que estão aí hoje falando muito bem do cinema brasileiro, entendeu? Mas que era um ataque que não era um ataque a filmes, não era uma crítica a filmes, era um ataque institucional que dizia que cinema brasileiro era pornografia e era tipo, uma coisa super preconceituosa com o cinema popular da boca do lixo, e que a Embrafilme era só um bando de que nem hoje o discurso da Lei Rouanet. Igualzinho. E eu cresci lendo essas coisas. Então, e não é só isso, né? Isso é uma coisa histórica. Os termos todos ligados à produção cinematográfica, isso também está ligado ao tema da minha pesquisa lá da construção da hegemonia hollywoodiana, é sempre uma forma de se referir ao cinema brasileiro de uma forma depreciativa. Então, por exemplo, é a cavação, né? A cavação, que hoje em dia você pode ter uma visão de como foi uma forma criativa de se fazer cinema da forma possível. A cavação é um termo extremamente pejorativo. Era gente que cavava, né, dinheiro para tirar dinheiro de gente rica para fazer filme, né, para poder fazer filme. Depois a chanchada, né, o período em que as comédias populares foram mais bem-sucedidas e mais próximas. Se você for ler as críticas da época, eram todas depreciativas, não só depreciativas, eram profundamente elitistas, eram profundamente preconceituosas, e era aquela coisa, comédia é lixo, cinema brasileiro é lixo, né? Então, e até uma coisa que a gente sabe que tem uma questão muito complicada aí, mas eu admirei muito quando Jean-Claude Bernardet falou, olha, esses filmes que estão sendo chamados de global chanchadas precisam de um olhar diferente. Ele não estava dizendo que o filme era bom, não. Está dizendo, isso precisa se olhar para isso de uma forma diferente. Ele foi também, massacrado. E eu acho que até é um pouco mais complicado. De fato, tem outras questões em jogo. Talvez ele estivesse sendo ingênuo em algumas coisas. Mas eu fiquei muito impressionado com a reação. Eu falei, gente, mais uma vez isso, né? Mais uma vez. Então, Rafael, não é assim, não é um mito, não. O público ele é formado para não gostar do cinema brasileiro mesmo, né? É muito triste, né? Muito triste isso. Era um trabalho de formiguinha, até no Reserva Cultural Niterói, cara. Que a gente passava muito filme também nacional, também mais independente. Cara, era assim, ficar meia hora conversando com a pessoa, explicando a história do filme. Falando, poxa, vai lá, dá a chance. Eu lembro até, lá no Joia, eu lembro do A Glória e a Graça, um filme com a Carolina Ferraz. Eu não sei de quem é esse filme, esqueci agora de quem é esse filme. E eu falei assim, caramba, vai ver o filme, você vai gostar. Teve também uma viagem para Mário, né? Um documentário também, muito interessante também, que a gente só estava lá no Joia. Aí o Viagem para Mário foi muito engraçado, porque na primeira semana foi essa coisa de tentar buscar o público, né? Conversar com o público. Aí passou a reportagem no Fantástico, foi todo mundo lá assistir o filme. Aí eu falei assim, caramba, poxa, eu tô aqui queimando aqui a minha linha, falando um monte de coisa para vocês assistirem. Aí na segunda semana o filme fez assim na curva. Eu falei, Jesus Cristo. Às vezes precisa também de um marketing, né? Alguma coisa assim, sair muita coisa também positiva sobre a obra para poder juntar vozes e fazer essa coisa acontecer, né? Fora que alguns filmes também, às vezes, não tem poder, né? Hoje em dia, pensando nos filmes hoje em dia, não tem poder de marketing, né? São filmes mais independentes, né? Não tem aquele alcance de chegar à informação, né? Contar a história como deve ser, né? A sinopse certa, né? Contando um pouquinho de como foi aquilo ali. Eu acho que pode criar mais interesses do público quando o público consegue entender direito o que é aquilo ali que ele vai assistir.
É muito bacana, Pedro. Seguinte, já está com uns 50 minutos de programa, viu como passa rápido? Passa rapidinho aqui, recebendo vários amigos. Marcelo Iqueda está com a gente, meu querido amigo Marcelo Iqueda, aqui da Zona... Ele é da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que nem eu. Do grande bairro de Campo Grande, também conhecido como Big Field. Eu também vivi muito tempo em Jacarepaguá, grande Campo Grande. Iqueda está lá no Nordeste, agora nosso professor estudioso de cinema. O Ikeda é uma sombra de produção, cara. Eu tento acompanhar, mas é assim, eu tô com 5 livros novos dele. O pior é que assim, o Ikeda ele tem essa coisa de ter uma visão, buscar uma visão. Quer dizer, ele tem tanto um pé ali na crítica, né, como um pé de tentar entender essas coisas de uma coisa de um funcionamento mais sistemático do negócio, né? Então, enfim, é uma referência para muita coisa também. E é isso. Não sei qual deles eu leio mais primeiro agora, mas fico muito assombrado aqui com a sua produtividade, assim. Iqueda é a máquina. E qualidade. É a máquina, grande máquina pensante do cinema. O Alisson está falando que é do Tambellini, o Glória Graça. É verdade, é do Tambellini esse filme. É verdade. O filme foi muito bem lá no Joia. A gente conseguiu convencer a galera a assistir. Eu gosto do filme, acho o filme bem interessante. Adoro Carolina Ferraz nesse filme, acho muito interessante o papel, gostei muito da atuação dela. E o pessoal também gosta bastante da personagem dela. Fica aí a dica, pessoal. Deve estar em algum streaming aí disponível, com certeza, esse filme. Pedro, seguinte, o Tropa de Elite, Pedro, ele foi um dos longas mais badalados, né, no circuito brasileiro aí dos últimos tempos, né? Grande bilheteria, parte do público louvando o Capitão Nascimento e as suas ações dentro do filme. Esse filme, inclusive, ganhou o prêmio lá em Berlim, né? Todo mundo sabe que o Urso de Ouro em Berlim é um prêmio muito importante, né, no audiovisual mundial. E ele recebeu esse prêmio das mãos do Costa Gravas, né? Que é um diretor que tem sua filmografia, assim, grande parte dela, muito ligada à questão dos direitos humanos, né? Então, assim, é uma equação que às vezes não fecha, né? Se a gente for pensar assim. E algumas pessoas, né? Eu acho que veio até muito de alguns críticos lá de fora, começaram a raciocinar de uma forma que, depois de tudo que aconteceu aqui no Brasil, né, o lado político do Brasil, que esse filme, de alguma forma, pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma coisa. Você acha que o cinema tem esse poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? Difícil. Agora, é o seguinte. Tem, né? Em alguns sentidos tem, mas não é uma coisa assim tão simples, né, Rafael? Tipo, eu faço um filme político e essa recepção vai ser X, e aí, tipo, eu vou fazer Marighella, todo mundo vai virar comunista. Não é assim, né? Ou eu vou fazer o Tropa de Elite, todo mundo vai virar fascista. Não é bem assim. Agora, quer dizer, primeiro que tem uma coisa assim do que representa um conjunto de uma produção, né? E aí, em alguns contextos, por exemplo, né, o conjunto da produção, sei lá, hollywoodiana, em determinados períodos, de fato, tinha uma profunda, né, influência política. Não influência não, mas ele refletia e, ao mesmo tempo, moldava uma determinada percepção de mundo que vai ser sempre política. O caso do Tropa de Elite eu acho bem interessante, assim, porque eu não sei, eu acho um exagero dizer que ele despertou o lado, que na verdade não despertou nada, era uma coisa que já estava lá, né? Mas era uma coisa que a gente ainda não tinha prestado atenção nela, né? E talvez tenha sido o primeiro momento, de fato, que a gente observou que seria, digamos assim, uma pulsão bolsonarista na sociedade brasileira após a abertura democrática. Porque o que a gente estava vivendo era uma euforia da abertura democrática, né? A ditadura estava derrotada, né? A ditadura estava derrotada e a democracia rumando para uma consolidação vibrante e absoluta, digamos assim. E aí, de repente, eu acho que o Tropa de Elite ainda é um fenômeno que precisa ser profundamente estudado em vários sentidos, né? Porque qual é a origem dele? Assim? A origem do Tropa de Elite é um livro do Luiz Eduardo Soares, né? Que pega um personagem
que foi um personagem que aparece pela primeira vez no Notícias de uma Guerra Particular de João Moreira Salles, que é um documentário de 50 minutos feito para televisão, para o GNT, mas que, para mim, acabou sendo possivelmente um dos documentários mais influentes do cinema brasileiro contemporâneo, né? E esse documentário tem uma coisa que hoje em dia, vendo ele hoje em dia, e é uma coisa que eu só percebi muito tarde, ele tem uma coisa muito bizarra, que ele faz questão de pegar um personagem que é um policial e oferecer uma visão diferente da polícia do Rio de Janeiro. Então, digamos que o Tropa, ele tem essa coisa... E aí eu me lembro sempre de Hitchcock, né? Por que eu amo tanto Hitchcock? Hitchcock nunca filmava policial, nunca dava não dava muita trela para a polícia, não. Aliás, coisas que eu acho incríveis, por exemplo, que o cinema noir, né, ele é crime movie, ele é filmes de criminosos, e o foco deles é nos criminosos, é nos gangsters. Eles foram, inclusive, acusados de serem coniventes e glamorizarem crime. O cinema está muito associado a essa glamorização do crime. E tem algum momento aí que tem uma passagem, né, em que o foco vai para a polícia, né? Na televisão, principalmente, os programas que vinham do rádio e tal, uma coisa mais midiática. E aí eu acho que tem um pouco isso no Brasil, ali, do Notícias do Tropa de Elite, isso é um momento em que o foco vai para a polícia, né? E não é uma coisa que é assim, digamos assim, pseudo-complexa, porque ela quer dar uma nova visão para a polícia, mas ela não aprofunda essa visão, né? Então, o que acaba resultando disso aí é uma glorificação de determinados, né? Por mais que o filme tente ser complexo, por mais que o filme termine com um plano que é um plano perturbador, que eu saí aquela coisa, você sabe como terminar um filme, né? O filme terminava com um plano assustador o Tropa de Elite 1, né? Eu não me lembro direito, mas era tipo um fuzil apontado para cara, uma coisa meio para a cara do espectador, você via, então eu falava, cara, esse cara aí tem alguma coisa. Mas não, o que fica do filme é o bordão, né? E é a visão do Capitão Nascimento como esse ser humano tão conflituado e tão... Então é o seguinte, não é uma relação tão direta, mas eu tenho hoje em dia uma sensação muito grande de que o Tropa de Elite foi esse momento, e eu não sei, né? Eu posso estar muito enganado aí, porque isso é pura... Mas foi esse momento em que o Brasil, pós-abertura, teve o seu contato com essa realidade de que a ditadura não era uma coisa... E não era mesmo, não teve comissão da verdade, não teve nada que resolvesse isso, né? Então, foi isso. O filme pegou um lado fascista da sociedade brasileira mesmo. Capturou isso aí e deu um espaço. Talvez eu esteja muito enganado, mas hoje vendo assim, com essa distância, eu acho que isso até está relativamente claro, assim, né? É uma pergunta que eu sempre me fiz, assim, eu faço para os meus convidados aqui, para a gente tentar chegar argumentar sobre, né, conversar sobre isso, porque como é um filme muito emblemático, né, dentro da filmografia brasileira, e tem suas polêmicas também, né? Quem sabe um dia eu entrevisto o Zé Padilha aqui, se ele quiser vir aqui, a gente entrevista, aí vai ser bacana. Aí vai ser legal, que a gente vai escutar a própria versão do diretor, né? Ele já deu várias entrevistas, ele certamente, agora, enfim, as entrevistas já estão muito em torno do mecanismo, né? O mecanismo já foi né? Outro momento também complicado, né? Mas é isso, é tipo, tem muito a se ouvir, muito a se estudar, assim, sobre esses detalhes, esses meandros aí Com certeza. Mas o cinema teve, né? Tem um papel nesse sentido e teve, inclusive, o incrível fenômeno de ele ter se tornado um sucesso pirata antes de se tornar, quer dizer, foi realmente popular. No momento em que que o cinema já estava bastante elitizado, assim, né? Os ingressos muito caros, foi um fenômeno que extrapolou todas as camadas sociais, digamos assim, né?
É verdade, é verdade. Eu que estudava na PUC, né? Eu lembro lá, tem lá a cena da PUC, né? Lá nas casinhas da PUC, as famosas casinhas da PUC ali. E teve várias cenas filmadas ali na Pontifícia Universidade Católica. Lembrando que, ó, pessoal, eu era bolsista, eu pegava 755 cascadura Gávea para ir para a PUC. Hein? Tinha a bolsa de 100%. Não era lá, entendeu? Só para deixar claro aqui, pessoal. O pessoal fica falando que eu sou playboy, que eu estudei na PUC. Não é de playboy, não, tá? Só quem sabe que quer estudar informática na PUC, com você 100% pegando ônibus 2 horas para ir e vai voltar, sabe que é a coisa do Brasil. Eu ficava lendo os bonequinhos do Globo para poder me atualizar. O Rodrigo Fonseca, Mário Abad, esse pessoal todo já escrevia lá pro Globo. Estava escutando lá, lendo meus queridos críticos de cinema, profissão que eu gosto pra caramba. Ô, Pedro, seguinte, já está chegando no final, já temos 1 hora de programa, passou super rápido, você está dando um show aqui com suas respostas, suas reflexões. Agora é a parte do Bumerangue Cinéfilo para a gente fechar. E desde já eu te agradeço pela presença, Pedro. Obrigado por ter disponibilizado aí 1 horinha do seu tempo, aí, de sua quarta-feira, para poder falar um pouquinho sobre cinema, sobre algumas questões aqui. Está sendo muito, muito bacana. Vou guardar essa entrevista no meu coração, querido Pedro. Desde já. Obrigado, eu que agradeço. Valeu. Agora a questão é rapidinho, é o Bumerangue Cinéfilo. Lembra da Marília Gabriela? Lembro muito. Ela fala assim, uma cor. Ela fala assim, ó, uma cor, uma roupa. Aí a pessoa respondia com a palavra ou com uma frase curtinha. Então eu tenho 5 perguntinhas aqui para você e a gente encerra esta noite maravilhosa de quarta-feira falando sobre cinema. Antes, deixa eu só falar que eu vim hoje de camisa da NFL, porque o Tom Brady se aposentou, pessoal. Então eu gosto de cinema pra caramba, mas eu gosto muito de futebol americano. O Tom Brady se aposentou, meu grande ídolo, 22 anos acompanhando ele lançando aquela bola oval. E bom descanso para ele ao lado da mulher mais bonita do mundo, Gisele Bündchen. Então, Tom Brady, descanse sua aposentadoria. Muito obrigado. E vamos lá então, Pedro. Seguinte, Pedro Butcher, o que mais incomoda um crítico de cinema? Uma das tuas nomenclaturas profissionais. O que mais incomoda num crítico de cinema? O que mais incomoda um crítico de cinema? Ai, gente, não sei, deixa eu ver. Hoje em dia é tipo definitivo, ser muito definitivo. Ser muito definitivo. Pedro Butcher, indique um filme brasileiro que você acha que muitas pessoas não viram. Pode ser um curto, um longa, mas que ele é ótimo. Cara, recente, tanto faz, qualquer momento. Qualquer momento. O pessoal anota as dicas mesmo. Pode dar aí uma coisa lá de trás, da frente. Fique à vontade. Tá. Longa? Não, eu vou recomendar, já que o nosso assunto foi esse, eu vou recomendar o Histórias que o Nosso Cinema Não Contava, porque ali tem um monte de coisa interessante, e aí dentro tem o Aventuras Amorosas de um Padeiro, por exemplo, que é um filme que precisa muito ser visto, e para complementar, o Sem essa Aranha dos Ganzela. Show de bola, show de bola. Pedro Butcher, qual é o streaming que você mais assiste filmes hoje? Hoje? Eu acho que acaba sendo a MUBI mesmo. MUBI um pouco e Netflix, né? Tem coisas que você tem que ver lá. Hoje em dia, todos esses filmes de temporada de prêmios, não sei o que, tá lá. Estão lá. É verdade. É verdade. MUBI aqui é o mais citado. Para você ver com a qualidade dos meus amigos cinéfilos, né? O pessoal vai logo na MUBI, esse streaming maravilhoso, cheio de relíquias cinematográficas. Pedro Butcher, na infância, em qual cinema você assistiu a mais filmes? Serve adolescência? Estação Botafogo. Serve. Estação Botafogo. Foi minha casa ali durante um tempão. Não saía de lá, não. Eram sessões duplas, que juntavam você pagava o ingresso para 2 filmes. Excelente. Grande Estação Botafogo. E agora, Pedro, para a gente encerrar a última pergunta do programa, é uma pergunta inusitada, é uma pergunta diferente, mas você, como bom cinéfilo, tenho certeza que você vai saber respondê-la. Pedro Butcher, para a gente encerrar esta noite maravilhosa, qual é seu filme favorito com o Nicolas Cage? O Nicolas Cage? Deixa eu ver. Cara, Nicolas Cage fez tanta coisa, né? O mais recente, eu vou dizer, A Cor que Caiu do Espaço. Isso. O outro, um pouco mais antigo, O Coração Selvagem, do David Lynch, talvez. Aí, bacana demais. Aí, 2 filmaços do Nicolas Cage. Mas
Ele tem mais coisa. Tem aquele que ele comeu uma barata, por exemplo, que eu nem lembro do filme, eu só me É o lembro. Beijo do Vampiro. Beijo do Beijo do Vampiro. Vampiro. É. Ontem citaram Rumble Fish ontem Rumble aqui. Fish. Eu falei do Face Off, que é o mais citado aqui ao longo das entrevistas. Todo mundo fala do Face Off, do Despedido em Las Vegas, também foi citado ontem, Despedido em Las Vegas. O Peg Sue também. O Alisson já falou que o preferido dele é o Moonstruck, lá, o Feitiço da Lua, com a Cher, que é muito legal também esse filme. Ele não tem um braço nesse filme, né? Ele é o padeiro que não tem um braço. Se eu não me engano, é isso no Feitiço da Lua. Não me lembrava disso, não. Ele não tem a mão, ele não tem a mão. Ele não tem a mão. A mão, não é o braço, não, é a mão. Lembra disso. Nicolas Cage já figurasse, tem muita coisa boa. Tem aí o Pig, né? Tá todo mundo falando bem do Super Pig aí. Ele contracenando com um porquinho. Então, pessoal, assiste. Olha, ó, o Larison já botou aqui, Feitiço da Lua. Ele adora o Feitiço da Lua. E o Nicolas Cage tem muita coisa boa no currículo, mas também tem muita coisa ruim. Eu faço essa pergunta, Pedro, porque ele era meu ídolo na infância. E aí depois eu meio que falando assim, caramba, não é tão ídolo assim, né? Meu Deus, ele só faz coisa ruim, meu Deus, vi uma sequência de filmes ruins. Mas depois... tá bom. Mas ele é muito mais que o sobrinho do Coppola. Realmente ele tem uma carreira aí que... Ele tem uma carreira, trabalhou com grandes diretores, Scorsese, com o próprio Coppola, com David Lynch, com Brian De Palma, né? Olhos de Serpente, Snake Eyes lá, com aquele terno roxo lá, andando naquele ringue. Sensacional. Ó, a Clarissa tá falando Arizona Nunca Mais aí do... Não sei se é de Joel ou do Ethan Coen. É um dos irmãos. É um dos irmãos. Sensacional. Pedro, estamos chegando ao fim. Muito obrigado pela presença. Cara, continue aí fazendo suas pesquisas. E vamos incentivar a galera aí a pesquisar mais sobre cinema, sobre o mercado de cinema, né, pessoal? Tem aí um campo muito bacana de que precisamos de mais pessoas para conseguirem levar mais debates, para a gente tentar melhorar cada vez mais essa indústria que a gente tanto ama. Muito obrigado a todo mundo que participou aí com a gente, o Guilherme Tristão, Marcelo Iqueda, Clarissa Kushner, todo mundo que esteve aí. Pedro, você é nota 1000, muito obrigado. Considerações finais, Pedrão? Obrigado, eu que agradeço aí, Rafael. Para o seu trabalho lá no Joia, foi incrível, resistência, e hoje em dia sala de cinema é isso, resistência. Então, que pipoquem mais joias por aí, gente. Só tenho isso a dizer. Assim que acabar essa pandemia, vai ter que ser assim, tipo, salas de cinema com uma programação criativa. É isso aí. Com certeza. Pessoal, voltamos semana que vem com os nossos convidados. Só passar a agenda aqui. Vamos ter aqui o Del Cardoso, diretor do Cabeça de Negro, este baita filme nacional. Vai ser muito bacana conversar com ele. Também com o Euler Félix, também crítico de cinema. Vai ser muito, muito bacana. Na outra semana tem a Sabina Colares, do ótimo documentário Por Raiz. Eu sempre recomendo um documentário espetacular que fala sobre uma questão aí na história brasileira que poucos conhecem. O Tristão tá falando o Kick-Ass, o filme preferido dele do Nicolas. Não é o preferido, né, Tristão? Mas é só para falar que ele fez o Kick-Ass, né? Show de bola, excelente. Então é isso, pessoal. Fique com Deus. Boa noite, Pedrão. Boa noite, beijo para todo mundo. Obrigado, Viva o cinema! Viva o cinema! Valeu! Valeu! Viva!